A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, esta semana apresentando o painel de Inovação e Tecnologia. O Protagonismo Regional em Debate é transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Seja bem-vindo, espero que você goste do programa desta noite. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante para a preservação dos oceanos, com o título Preservação dos Oceanos, Soluções Tecnológicas e Econômicas. E para falar disso, eu trago mais uma vez a participação de nossa comentarista do painel, tanto do Porto Cidade quanto dos assuntos ambientais, a arquiteta, consultora ambiental, Ana Angélica Alabarce. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda a mais um Protagonismo Regional em Debate. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande. Eu amo estar nesse programa porque o nível é tão alto de discussões, de debates sensacionais e principalmente com temas da atualidade de grande importância. Agradeço muito e cumprimento aqui os convidados de um nível, né, Sérgio, que é espetacular. Pois é, e o nosso comentarista contumaz aqui está na condição de entrevistado hoje, que é o professor Renato Márcio dos Santos, que é professor da FATEC, é consultor em logística, está aí no seu doutorado. Renato, hoje você é comentarista, é co-entrevistado, seja bem-vindo mais uma vez. Vai me ajudar a apresentar o nosso convidado especial, né? Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio, pelo convite, obrigado, Ana, é um prazer estar aqui mais uma vez, falar de temas tão importantes aí para a nossa região e, sem dúvida, trazer aqui um convidado importante aqui também para falar sobre inovações tecnológicas, um jovem aí no setor, mas que tem muito potencial e desenvolve muitos projetos nessa área, então, sem dúvida, vai ser um prazer esse debate. É isso aí, nós estamos recebendo hoje o Renan Martins, aluno de Ciência de Dados da FATEC, da Baixada Santista, e um novo empresário aí, fundou uma startup de tecnologia. Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo. Tudo bem, agradeço o convite. Está disponível já? Podemos começar? Podemos. Está tímido? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Tranquilo, aqui é tranquilo. Bom, o Renato Márcio me passou, Renan, que você participou aí de um hackathon, né? Promovido aí pelas empresas da região. Conta um pouquinho dessa história aí, como é que foi esse hackathon, qual foi o desafio que foi colocado para vocês dentro do contexto desse tema que nós estamos abordando hoje? O desafio foi feito com um tema baseado no ESG, eram 3 temas, o primeiro tema foi sobre resíduos no porto, o segundo tema, me lembra se eu estiver errado, tá, Renato, por favor. O segundo tema foi sobre assédio no porto e o terceiro tema sobre... Energias renováveis. Energias renováveis. E aí? Aí depois disso a gente teve essa ideia de participar, o Renato chamou a gente para participar desse evento e a gente foi para esse evento. Na verdade, no começo a gente nem sabia que era um hackathon, né? Porque o evento era um hackathon, era um evento de 24 horas, era isso mesmo? 24 horas, 30 horas, 48 horas. E a gente chegou lá, teve a surpresa que era um hackathon. Um desafio. E foi uma experiência muito boa, porque a gente não sabia no momento, acabou tendo muito aprendizado, porque teve os mentores, teve
coisas que a gente aprende na faculdade, por exemplo, com metodologias que é passado pelo Sebrae, que estava presente no evento. E a gente desenvolveu todo o produto em cima desse evento. E foi isso, foi uma experiência muito boa. Depois de 24 horas tendo que ficar acordado, tendo que estar trabalhando em cima do produto, a gente apresentou, foi uma boa recepção e acabamos vencendo o evento. Renato, eu falo muito nos programas que a gente faz aqui, que os problemas, inclusive a Ana participou de vários programas desses que eu vou comentar agora, a gente sempre costuma falar o seguinte, né? Uma região como a nossa, que é uma região que tem tudo para ser uma região, um berço de novas startups, enfim, de tecnologias, o problema muitas vezes pode ser a solução, até por isso esse título, né? Soluções tecnológicas e econômicas para solucionar uma dor. Toda empresa nasce a partir de uma dor da sociedade, assim deveria ser pelo menos, né? Vocês têm procurado colocar isso nos programas que você participa, né? Eu acho isso muito importante. O que você acha dessa abordagem? Sérgio, sem dúvida, o olhar tem que ser exatamente para compreender as necessidades que o mercado, de forma geral, né, a sociedade como um todo, as empresas, elas apresentam as suas principais dores, as suas necessidades diárias. Sem dúvida, isso é fundamental quando você pensa em, principalmente, vou fundar uma startup, mas somente para fundar uma startup, para ter uma empresa ali que vai tentar desenvolver algo, mas desenvolver algo para quê? Para resolver o quê? Então, você é muito assertivo, foi muito assertivo aí quando você colocou que é importante entender os problemas que a sociedade passa e não só entender, entender em profundidade, porque às vezes o problema se apresenta de uma forma, mas ao longo de uma caminhada ali para solucionar aquele problema, o problema pode mudar, pode ser outro, né? E aí você tem novos desafios. Então, eu lembro que eu tive um amigo de muitos anos atrás que me falou uma vez, 30 anos atrás, eu vou comprar um carrinho de pastel, que está todo mundo ganhando dinheiro com carrinho de pastel. Eu sempre lembro desse cara, porque passou um ano e pouco, ele comprou o carrinho de pastel, vendeu a banca dele. Eu falei, e aí, cara? Cara, difícil, porque quando eu coloquei meu carrinho já tinha muita concorrência. Essa lição sempre ficou para mim até hoje. Então não basta você criar um negócio, porque tem gente ganhando dinheiro com esse negócio, sem entender a complexidade, como você falou, né, Renato? Sem investigar o problema, né? E é interessante que, por exemplo, nesses eventos, né, você descobre capacidades e ideias que às vezes são até simples, mas não são desenvolvidas. E você saber que você tem 48 horas para apresentar um projeto e esse projeto ser qualificado e acreditarem nele, investirem nele, porque é óbvio que vai ter um investimento em cima. Isso aí é importantíssimo, e principalmente que nós sabemos que aqui no Porto é plena expansão. No dia a dia, não é crescer, é expandir mesmo, ele é gigante, né? Então, quando você pega os pontos, porque é como se diz, você tem pontos já sendo olhados, mas quando você começa a mexer com esses pontos de uma forma que seja mais bem realizada, mais bem observada e traga resultados positivos, é sensacional. E como vocês fizeram um trabalho que é a essência de que nós sabemos que tem que haver esse controle, que é o monitoramento que vocês vão falar, é óbvio, sobre o projeto, e pegou num ponto muito chave, que é essencial você desenvolver algum trabalho em cima desse contexto. Sérgio, você me permite, até para provocar aqui um pouquinho o Renan também, você vê, a ONU decretou, né, a década dos oceanos em 2021, de 2021 a 2030. Então, os olhares estão voltados para as ações no oceano. E a gente precisa cada vez mais conscientizar, trazer uma consciência até mesmo para jovens como o Renan,
trazer a consciência do quão importante é o oceano para o planeta e para as empresas também. A gente pode observar aí que algumas empresas já tomaram consciência disso, como a própria Adidas e a Natura, por exemplo, que extrai hoje resíduos do mar e transformam em embalagens para os seus produtos, em matéria-prima lá na sua produção. Então isso envolve aí uma economia azul, uma economia circular. E quando a gente fala de um evento como esse, um desafio que houve, aí o Renan vai poder até explicar melhor como que foi pensar numa solução para o problema que foi colocado, né? Então, isso é um exemplo não só para a nossa região aqui, mas é um exemplo para todo o país. Criar hackathons como esse, desafios para que você encontre soluções para a indústria, para que você encontre soluções para o comércio. Então, qual é fundamental. Qual o problema que foi colocado? Qual foi o desafio especificamente? O desafio para a gente escolheu entre os 3 temas, a gente escolheu de resíduos, que era uma dor do porto, por isso que era um dos temas também. E nessa que a gente escolheu esse desafio, esse tema de resíduos, a gente começou a desenvolver a ideia de acordo com o que os mentores passavam para a gente. Então a gente foi conversando, vendo qual que era a melhor ideia desse tema, e lá com os mentores eles trouxeram para a gente a dor de cada parte que eles trabalham, seja um terminal, seja a própria autoridade portuária, e trouxe essa experiência para a gente. E é interessante que o Renato citou, você colocou, quantas vezes eu já participei aqui e eu sempre destaquei a Amazônia Azul, onde as pessoas não conheciam, né, Sérgio? As pessoas ficavam, o que é a Amazônia Azul? Hoje a Amazônia Azul ela é definida no nosso mapa do Brasil. E essa Amazônia, da mesma forma que nós temos todo um cuidado e olhares do mundo todo para a Amazônia Verde, que diz que é o pulmão do mundo, e não é, porque na realidade a Amazônia Azul que é o pulmão do mundo, as águas, os oceanos, é o verdadeiro pulmão do mundo por causa das algas, dos plantas, seja de toda a biodiversidade que existe, né? Então, quando você olha assim e você veja, foi em Londres, na Convenção de Londres, que foi determinado o mar territorial, a divisão. Então, quando você olha para a nossa Amazônia Azul, a preocupação é muito grande. A conscientização, como você disse, Renato, ela tem que existir por toda uma problemática gigantesca que é gerada pelo homem e o passado nós não podemos mudar. O presente nós temos que estar atento e trabalhar para um futuro melhor, para as próximas gerações, que sejam os filhos, os netos, e seja a própria vida que existe todos os seres vivos. Então, essa parte da Amazônia Azul e das águas que fale é importantíssimo. E ela é muito agredida, né, Sérgio? A agressão é muito grande por causa de resíduos. Eu ainda estou com algumas dúvidas sobre a dor e sobre a solução que foi apresentada. No projeto, os alunos conseguiram apresentar o que especificamente como ferramenta de solução? Vamos lá, eu vou começar a desenhar o projeto aqui para mostrar como que o projeto ainda ele está em andamento, né? Então, foi colocado a necessidade de fazer um controle sobre os resíduos, tanto resíduos sólidos como resíduos líquidos. Por exemplo, uma mancha de óleo que aparece ali em frente a um terminal. Será que foi aquele terminal que realmente é o causador daquela mancha de óleo? Ou pode ter vindo uma mancha de óleo carregada ali pela correnteza e instalou ali próximo ao terminal, né? Então, isso é uma dor do terminal, porque não importa de onde essa mancha de óleo veio, mas se ela parou em frente ao terminal, aquele terminal vai ser notificado para resolver o problema, porque senão ele vai ser multado. Então, com base nisso, a gente foi entender em extensão esse problema e buscar de que maneira a gente poderia fazer um monitoramento para que a gente pudesse, sempre que ocorresse uma situação como essa, tivesse um alerta disparado para as autoridades. Então, nós desenvolvemos tecnologia
para detectar no momento em que o resíduo passa ali por um determinado local e essa detecção já dispara um alerta para a autoridade portuária que vai saber quem é o causador. Então, por exemplo, se foi uma embarcação que passou por ali e deixou aquele rastro de óleo, eles vão conseguir detectar o ponto de origem e até onde essa mancha se estendeu para pegar o causador. Através de sensores? Como é através de várias tecnologias. Há uma convergência, pode ser sensores, pode ser câmeras, pode ser drones, pode ser uma convergência de tecnologias que vão detectar e transferir isso através de alertas para o setor. Você veja, França, quando nós falamos em resíduos que param no canal e chegam até as praias, significa resíduos que vêm da drenagem, porque toda a drenagem que passa pelo porto, ela vem da cidade também e dos canais. Sim. E a limpeza de caminhões pegado, principalmente naquela área de Canal 4, na final do Canal 4, ali os caminhões muito param para fazer sua limpeza, até com óleo, que seja tinto, que for, e tudo isso vai drenar e vai entrar numa linha que pode estar sendo um terminal. E às vezes até os próprios terminais fazendo sua limpeza e descartando na vala. No período da Telma, quando eles fizeram a primeira projeto de recuperação da vulnerabilidade, o primeiro foco deles era atacar as ligações clandestinas de esgoto, que iam para o sistema de águas pluviais dos canais e desaguavam na maré. Então, ela não passava por estação de tratamento, contaminavam a praia. Né? E outra coisa, outro ponto que existe de contaminação são as embarcações pesqueiras, que muitas vezes, ou mesmo pequenas, que fazem troca de óleo e quando vão fazer a limpeza do porão, jogam ali no canal. É outra maneira que tem que ser monitorado. Outra, as próprias palafitas, a comunidades que ficam em torno, às vezes descartam produtos que vão chegar no canal do porto. Então, se há esse monitoramento, você começa a mostrar as manchas órfãs, iridescência, o que está acontecendo. E não só isso, tem os resíduos sólidos que vão para a base do fundo, né, do canal. Então, tudo isso sendo monitorado, você vai olhando o que está acontecendo. Água de lastro, o que acontece, está sendo monitorado, você vê pela coloração, você sabe com aquele navio, naquela hora, naquele dia, ele estava soltando uma água que estava com aquela contaminação. O que se faz? Passa para as autoridades competentes, porque elas que vão tomar a decisão. É isso. Renan, o nome da empresa que vocês estão fundando aí, a Data Overseas, ela, imagino, deve ser uma empresa que vai trabalhar criando uma base de dados que permita fazer esse controle. E aí, como é que vocês vão estabelecer essa catalogação da base de dados? Quais são os critérios para que eles possam formar essa estrutura? Nós vamos utilizar para a nossa base de dados inteligência artificial, ou técnicas de ciência de dados, que seria a parte de previsão, parte de estruturação de dados, para que a gente tenha ou uma previsão ou tenha a base de onde que veio aqueles dados, para a gente ter essa ideia dos resíduos. A IA ela vai ajudar vocês a analisar esses dados, mas qual é o critério para estruturar os dados, Renato? Aí você quer o segredo do meu negócio, né? Não, é o critério, vocês vão colocar... Eu estou brincando, Sérgio, eu estou brincando. Na verdade, a gente vai usar algumas técnicas já aplicadas para análise, como mineração de dados, como machine learning, né? A gente traz aí um aprendizado de máquinas para fazer a coleta dos dados, a organização desses dados e o tratamento, entendeu? São 3 etapas aí. E só a partir dessa junção dessas 3 metodologias é que você consegue ter um resultado lá na ponta. E esse resultado ainda ele pode ser alterado, mensurado e catalogado. Tá? Então, não é fácil você catalogar, por exemplo, resíduos, né? Porque, vamos pensar assim, nós temos resíduos de várias origens. Resíduos de origem mineral, vegetal,
animal, né, e resíduos da indústria, resíduos do plástico, metal, né, ferros. A própria água de lastro, que eu ia perguntar agora, tem muita gente falando que os navios não estão respeitando aí as regras para o descarte de água de lastro, estão colocando aí, quando eles estão parados na barra, não sei se é verdade, mas a gente escuta muita coisa nos bastidores. Né? A água de lastro na barra, a gente percebe quando ela não é uma boa água, o ideal. A Ana é autoridade no assunto, cara. Você pode contar que a Ana, ela sabe tudo sobre água de lastro. Pode estar certo que é limpeza de porões realizados e que descarta na água, pela água de lastro. Então, isso tem que ter um controle. Nós tínhamos a operação descarte, não sei, eu saí do IBAMA, eu não sei como que está a operação, mas a Marinha sempre está atenta, mas só que tem distâncias que dificultam. Então, tem que ter sempre uma atenção. Por exemplo, nós não estamos com uma situação provocada pelo homem, mas nós estamos aí com uma maré vermelha. Já saiu até em Diário Oficial. Que não é a primeira vez, né? Que não é. Que as pessoas fiquem atentas e procurem não consumir molúsculos, crustáceos. Então a gente vê. Agora imagina quantos navios ficam entrando e saindo e se todos resolvem ter o procedimento inadequado, porque existe, para resíduos sólidos, existe um controle muito grande da Marinha. Cada navio que vem, tudo bem que eles fazem por amostragem, né? Os navios são visitados e todo navio, porque isso não tem como ele não fazer, ele tem um livro, o book, que ele registra tudo que ocorre, principalmente a parte de resíduos, e tem que ser apresentado para inspeção, para as autoridades, seja o IBAMA, seja porque no mar e no canal, a autoridade significa Marinha e IBAMA, que são as autoridades que têm que ser avisadas. E o mesmo que vocês com esse trabalho, a sugestão é que vocês estejam sempre atentos, que vocês têm que ter sempre, por exemplo, a autoridade portuária, ela tem ligação, contrato com uma empresa de atendimento à emergência, porque não adianta também você ficar monitorando, porque o mapeamento, como você estava perguntando, e seria a palavra certa, você acaba mapeando onde há mais ocorrências. E quando há essas ocorrências, de imediato tem que ser resolvido, porque senão você está enxugando gelo. Você está vendo, você está mapeando, você está registrando, mas o que você fez? Como que você recolheu? Sabe, iridescência a gente sabe que não dá para recolher, é o mecânico, você pega uma embarcação e vai girando em torno, então pelo próprio motor ela vai se dissipando. Tem outras coisas que também vão se dissipando, mas tem outras que não. E quando acontece, tem que estar sempre atenta, dentro do projeto de vocês, uma sugestão, ligado a alguma empresa de emergência para atendimento. Monitorou, mapeou, viu aquele local, é o que mais está ocorrendo, já acionar a empresa para recolhimento de todo esse material. Porque senão... A gente está muito em contato, Ana, com o pessoal aí do IBAMA, CETESB, né, que são órgãos que, na verdade, a gente tem até que parabenizar pelo trabalho que o IBAMA faz, a CETESB faz, porque muitas vezes, com pouco recurso, né, vocês fazem toda uma fiscalização e um deixando controle. Bem claro, a CETESB ela vai agir em cima do terminal que for de licenciamento deles. Isso. Chegou no canal, é o órgão federal. Até para não pode misturar isso, porque existe a Lei Complementar 140, que ela é bem clara no que é o seu dever. Isso. Se você não estiver cumprindo, o maior vem e cumpre, quando seja que não esteja diretamente ligado ao maior, que no caso é a União, é a ação federal. A lei traz até que, por exemplo, terminais que têm movimentação acima de 15 mil toneladas por ano, né? Sim. 15 milhões de toneladas por ano.
Ele está sobre competência do IBAMA. Sim. Abaixo disso fica sobre a competência da CETESB. Mas, de qualquer forma, dentro do terminal. Dentro do terminal. Agora, entrou na parte do canal aí é e IBAMA. as águas, não tem jeito, é a ação federal. Mas o desafio, viu, Sérgio, ele é... Vamos pensar assim, o Renan é um jovem, né? Igual a ele, tem vários aí na faculdade. Como um jovem como o Renan encara um desafio como esse? Você chegar para o jovem e falar assim, vamos abrir uma empresa para desenvolver aqui uma solução para um porto que é o maior porto do país. Então, o desafio é enorme, do Hemisfério Sul. Exatamente, é o maior do país e o maior do Hemisfério Sul. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para um jovem como o Renan, né? Então, Renan, como é que você vê esse desafio agora, após ter vencido aí um hackathon? Quais são as dificuldades que você acredita que o projeto colocou aí para que seja desenvolvida essa solução? O projeto, ele até então, né, é 1 ano. A gente tem 1 ano para desenvolver alguma solução. Essa solução a gente já tem a idealização dela, a gente já tem o início dela. E é um desafio enorme, enorme. Mas é uma coisa que quando a gente começou a ideia no começo, lá no hackathon, falou, você acha que vai dar certo? Todo mundo concordou que daria. E a gente... Isso está te forçando a participar de novos eventos para ter um aprendizado maior? Com certeza, com certeza. O que você tem feito diferente? Como que mudou a sua rotina a partir do dia que você ganhou o desafio? A gente já passeou de lancha para ter que visitar todos os terminais, as partes das frentes terminais, encontrar as dores do porto, assim, ver, né, as dores do porto. Identificou áreas sensíveis? Identificar as áreas sensíveis. A gente foi em algumas palestras que teve, vamos em algumas outros eventos que vai ter agora essa semana até. O que chamou mais a sua atenção? Que chamou mais atenção? Assim, alguma coisa que te marcou, que você ficou sabendo, assim, que a partir desse desafio mexeu com o seu... com a sua cabeça, você fala, caramba, eu não sabia que isso existia e passei a conhecer. Teve alguma coisa assim? Eu acho que a parte dos resíduos, dos próprios resíduos, eu não sabia a quantidade que existia no porto em questão da enorme quantidade. A gente viu muitos resíduos lá e também das comunidades que tem nas beiradas ali, que é muito impactante. Você vê que tem as comunidades e aquele lixo pode ir para as comunidades. Muito Acho bem. que é isso. Em termos de negócio, era interessante falar um pouquinho da tua vida até, né? Quantos anos você tem? Né? Eu tenho 33. 33? Isso. E você falou para mim nos bastidores aqui antes de começar o programa que é um autodidata, né? Isso. O que você sempre se interessou, que te deu essa visão sobre desenvolvimento de software e tal? Qual foram as tuas andanças? Na verdade, assim, o começo da minha vida não foi para desenvolvimento, mas meu desenvolvimento sempre foi um segundo plano, porque eu sempre gostei muito de desenvolvimento. Como todo jovem, hoje em dia também, ele quer jogar, quer ter internet como uma renda. E eu sempre joguei. Então, sempre participei de campeonatos, sempre tive a parte de liderança minha vem desses campeonatos. E depois disso, quando eu vi que eu falei, não está dando mais, vou usar o que eu estudei durante esses anos como plano B para trabalhar em cima do que eu quero, que é o desenvolvimento. E aí eu comecei a trabalhar como desenvolvimento, como desenvolvedor. Chegou um momento que eu falei, eu quero melhorar, eu quero trabalhar com dados, eu quero trabalhar com tecnologia de inteligência artificial, aprendizagem de máquinas e tudo mais. E aí eu quis entrar na FATEC e acabei entrando na FATEC para aprender e melhorar tanto o humano quanto o desenvolvimento para trabalhar e tudo mais. E qual o recado que você passa para os jovens que querem seguir mais ou menos o seu exemplo aí de criar uma startup, assumir novos desafios? Assim, de primeira, assim, diz essa pergunta, eu vou chegar lá. Tá. Qual a primeira barreira que o jovem vai encontrar?
O que você viu assim, dificuldade, por exemplo? Com certeza ter uma equipe do seu lado é o mais importante. Ter o Renato, ter a Flávia, o Gabriel, a Thalita que estava no evento até, eles foram excepcionais. Ter eles ali, com a experiência que eles também têm, a ideia que eles têm, o que eles trouxeram para a gente, além claro, dos mentores, foi o necessário para a gente ter vencido aquilo e mostrar nossas ideias. Na realidade, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Se você estiver do lado de bons técnicos, você vai poder desenvolver a tua tecnologia melhor ainda. Exatamente. Com certeza. Eu fiz essas perguntas para você porque eu queria a tua análise, ou pelo menos as tuas considerações sobre o ponto de vista do negócio. Né? Vocês estão pensando em usar a tecnologia nesse perímetro que envolve os terminais. Isso ainda não está previsto fazer em distâncias maiores, né, da barra, né, da nossa área onde os navios estão. Vocês têm claro quais são os clientes, qual é o público final para isso? Vocês têm a clareza sobre o sistema, agora não estou falando de software, estou falando do sistema onde o produto se encaixa. Então você tem aí um antes e um depois. Como é que ele se encaixa nisso? Quem são os players que vão compor essa cadeia de produção onde vocês vão se inserir? Como é que é a tua visão a respeito disso? Primeiramente, a gente tem que falar que a aplicação nossa ela é muito modular. Então, se existe um problema X em um terminal, a gente vai acionar esse problema para resolver para eles. Então, se a gente tem problemas com resíduos em um lugar e ele, por exemplo, em outro porto é outro resíduo, a gente vai conseguir modular para isso. Então, a gente tem essa ideia de expansão, mas como nós somos uma startup, a gente pode estar mudando as rotas durante o caminho por conta das dores que a gente vai vendo dos terminais, da autoridade portuária, seja daqui, seja de outros portos, para que a aplicação seja melhorada com o tempo. Ela vai melhorando e vai desenvolvendo para ser melhor aplicada para cada um dos nossos clientes. O próprio Google tem ferramentas que podem ajudar muito, né, a fazer essas análises e até a organizar essa base de dados, né, Renato? Sem dúvida, Sérgio. Mas é importante a gente destacar aqui, às vezes a gente cobra muito o poder público, né? Assim, as autoridades, o poder público. E eu quero ressaltar aqui a iniciativa da Autoridade Portuária, que criou esse hackathon, né? Então, a Autoridade Portuária de Santos está de parabéns em criar ter isso que a gente chama de relação porto-cidade, né, Sérgio? Você poder criar um desafio, colocar esse desafio para a sociedade. Qualquer um poderia ter participado aí do desafio, no ano que vem tem de novo, eles vão colocar novos desafios. E é importante que a sociedade ela tenha esse olhar de pertencimento ao porto, porque a cidade faz parte do porto e o porto faz parte da cidade. Então, é importante que a sociedade compre também o problema, essas ideias, e leve para solucionar. Até porque, você vê, nós tivemos aí uma bolsa auxílio no valor de 36 mil, que só veio graças à participação nesse projeto. E que foi colocado pela autoridade portuária. Então, a exemplo disso, hoje, a Fundação Senep, que é uma fundação criada pela própria autoridade portuária, oferece hoje mais de 70 bolsas de doutorado, de mestrado ou de graduação, com financiamentos de projeto aí com cerca de 25 mil para cada projeto, para quem quiser levar para o porto uma solução para um problema do porto. Você pode olhar para o porto e falar assim, puxa, aquilo ali é um problema para o porto, eu quero tentar resolver. Entra lá na página da Fundação Senep, tem lá a Bolsa Auxílio para desenvolvimento de pesquisa aplicada. A única coisa que eu coloco, um adendo, é que isso é uma obrigatoriedade. Sim. Não é uma coisa que... Isso aí já deveria acontecer há muitos anos. Com certeza. Porque o Porto Cidade, as pessoas, muitos nem sabem o que é. E realmente a definição Porto Cidade é uma interrogação. O que é o Porto Cidade? Então, o Porto Cidade começa se definindo nesses pequenos ajustes, que são obrigatoriedade das autoridades mistas ou não, seja estadual, seja municipal, seja
federal, nas 3 esferas. Isso, então, o que acontece? Isso tem que acontecer mesmo, dar essa oportunidade de pessoas que estão de fora olharem e às vezes trazerem soluções. Ana, eu acho que até às vezes, por exemplo, nós temos aí muitos vereadores na cidade, né? E eles também podem cobrar mais iniciativas como essas, né, Sim, Sérgio? Eu acho que a política também está muito próximo dessas questões. Eu acho que a gente precisa ter representantes aí na Câmara que olhem para a questão do meio ambiente. Aqui, eu fiquei muito chocado, por exemplo, quando eu escutei lá de um terminal, né, uma pessoa de um terminal que comentou assim: puxa, resíduos aqui no canal, Renato, a gente já encontrou até um cavalo morto em decomposição dentro da água. Aí eu pensei assim, gente, nós vamos ali na praia tomar um banho de mar, aquela água está contaminada com restos de um animal que estava ali em decomposição. As pessoas ficam doentes na praia e não sabem nem às vezes que estava ligado a um resíduo que estava ali. Sim. Né? Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho mais de participação. E essa seara é uma bandeira minha, porque é fortalecer a Câmara justamente para fomentar e com projetos, com planos, e que haja até projeto de lei, que seja, ou mesmo formar a lei, para fomentar isso, essa cumplicidade que tem que haver entre as 3 esferas e cobrar, porque não adianta você ficar aguardando e esperando, você tem que cobrar, tem que ter voz ativa para melhorar, porque meio ambiente saudável significa cidade saudável. Eu não quero hospitais, eu quero uma população que tenha saúde, e o meio ambiente, ele é importantíssimo na relação homem-meio ambiente, que faz parte do meio ambiente, e se tiver correndo tudo dentro do meio ambiente salubre, pode estar certo que a cidade ela vai estar saudável. No dia 15 agora, né, acho que 3, 4 dias atrás, está conferindo aqui, o portal R7, ele noticiou que o Porto de Santos tinha subido um ranking aí uma posição no ranking, figurando como o 40º maior porto do mundo, e é o único brasileiro que está entre os 100 maiores, para a gente ter uma dimensão do que representa esse porto. Eu falei no começo do programa que a gente sempre comenta aqui que as dores deveriam ser transformadas em oportunidades. Qual é a expectativa em termos de investimento para os primeiros anos que vocês chegaram a discutir? Se vocês estão pensando aí em atrair grandes fundos para isso, e geração de empregos, se essa empresa ela tem a pretensão de ser uma referência regional, nacional, internacional, como é que vocês estão vendo o posicionamento desta nova empresa, dessa startup? E em cima do que eu falei agora há pouco, e a relação dela com o porto, que eu acabei de dizer, é o 40º porto do mundo em termos de movimentação de carga. Bom, Sérgio, em relação aí à primeira parte que você falou sobre como que a gente vê novos investimentos aí para a empresa, né? Como toda startup, né? A startup ela visa captar investimentos para viabilizar a solução. A solução ela só acontece por grupos de investimentos que nós já temos um primeiro investidor aí, que foi o Hackathon, que nos deu aí a Bolsa Auxílio, né? Então essa é a grande vantagem que a gente já inicia como startup. Nós não começamos com investimento zero, nós partimos já de um investimento que já existe alguém acreditando no projeto, né? Então, com base nisso, é claro, a gente busca novos patrocinadores, novos apoiadores e investidores também na empresa, porque a nossa meta não é somente o Porto de Santos, porque a solução criada aqui, claro que nós estamos falando aí do principal porto, você acabou de mostrar a dimensão do Porto de Santos, mas veja que uma solução criada e implantada dentro do Porto de Santos serve como modelo para qualquer porto no Brasil e até fora daqui, né? Até em outros países. Então, nós temos como visão de futuro alcançar novos mercados,
né? Primeiramente, desenvolver uma boa plataforma aqui, uma plataforma eficaz que possa promover exatamente a inovação tecnológica dentro desse setor na área de resíduos, que a gente tem muito pouco, existe pouca tecnologia aplicada para esse setor, propriamente dito, no que tange ao monitoramento, né? Então, nós podemos dizer que a Data Overseas ela é uma empresa inovadora nesse sentido, porque ela teve a visão de trazer a tecnologia para um setor que praticamente é esquecido por essa área tecnológica, né? Então, aí é que está o grande diferencial quando a gente fala em monitorar, né, resíduos. Não é um simples monitoramento, falar, olha, tem uma sacola plástica ali, ou tem um animal morto ali, não. Isso está claro para mim, Renato. E como a gente tem pouco tempo, eu estou insistindo numa pergunta para entender a cadeia de produção. Tá. Quando a gente fala em tecnologia, especialmente quando envolve software, a gente tem toda uma dependência de uma indústria internacional, especialmente que está lá, né? Que está lá digamos assim, no extremo asiático do globo, né? Então, e isso está inclusive levando aí uma série de conflitos geopolíticos, porque os americanos ficaram dependentes da produção de chip, né, nos países que estão mais ao leste. Então, seria o caso de pensar também na cadeia de produção, quem são os principais players que vão compor a solução de vocês, como é que está isso em termos de alavancar o nosso ecossistema de inovação regional, que tem muita relação com o Porto. Então, se nós estamos falando de uma empresa gigante, que é o Porto de Santos, que deveria investir mais, como a Ana Angélica bem destacou aqui, é muito bem-vindo esse investimento de R$36 mil, mas vamos combinar que para as necessidades e para o tamanho da empresa, isso aí é dinheiro de pinga, né, que os caras estão dando para a gente. Então, a gente fica muito feliz, mas não podemos deixar de falar que é nada. Precisamos de muito mais investimento para que novos estudantes e jovens sintam-se estimulados a participar desse processo. E o outro risco que eu estou apontando é a cadeia de produção, né? Quais tipos de soluções tecnológicas são fundamentais para desenvolver esse projeto e se ele coloca algum risco na solução. É isso que eu queria que vocês pudessem responder. Tá, você quer... Desculpa, eu não entendi essa última parte. O que envolve a cadeia de produção. Quando eu dei o exemplo agora, se você desenvolve um novo celular, ele tem uma dependência de chip, né, de processadores para aquilo ali. A bateria depende de um mineral para a produção da bateria, né? Então, como é que vocês encaram isso? Inicialmente, o nosso modelo, né, de tecnologia, ele tem sim uma dependência, claro, como toda tecnologia, você tem uma dependência de energia elétrica, de internet para fazer transferência de dados, de bancos de dados, de servidores, é toda uma arquitetura tecnológica que vai funcionar por trás disso. E aí você foi muito feliz aí na sua colocação quando você fala de uma cadeia de produtos e serviços aí que, sem dúvida alguma, nós vamos estar precisando. E até aproveitando aí a extensão do teu programa, dizer que todos aqueles que gostariam de apoiar o projeto aí, né, que possa entrar em contato aí com a gente. Nós temos aí um contato da empresa que se chama contato@dataoverseas, que é CIS de mar em inglês, né? Então, é dataoverseas.com.br. Então, quem quiser, através desse contato, manifestar aí o interesse de ser um fornecedor de produtos e serviços, claro, nós vamos estar precisando muito de comprar tecnologia, de apoio de tecnologia, e é fundamental. Só para você ter uma noção, recentemente nós fizemos uma cotação de um sensor para uma outra finalidade aqui no Porto, e é um sensor que custa R$400 mil. Então, nós estamos falando de tecnologias que... Esse exemplo está dentro do que eu falei agora. Se você barato esse. Se você vai trabalhar com sensores, coletores, unidades móveis que vão navegar para te ajudar nesse monitoramento, uso de satélite, foto de satélite, tudo isso, termômetros, né? Então tem muita coisa, câmeras que têm capacidade de enxergar no escuro, enfim. Tudo isso é fundamental. Mas a gente tem, eu quero ressaltar também que a gente já tem um pouco desse apoio, por exemplo, não sei se eu posso citar algumas empresas aqui que estão apoiando o projeto. Nós temos os mentores, principalmente, que nos
acompanharam lá no Hackathon, foram mentores do grupo TEAG, TES, TEG, da empresa Deep World, o terminal lá da Ilha Barnabé, a empresa Donai. Então, são grandes terminais. São grandes, são empresas grandes aí do setor, né? Salvo engano aqui, se eu esquecer alguma empresa, mas a maior parte das empresas que apoiaram lá o Hackathon, elas também apoiam o nosso projeto, porque também são interessadas no projeto. Vai beneficiar eles também. Claro, é uma dor que afeta a todos os terminais ali no porto, a toda a comunidade portuária. Só para se ter uma noção, até mesmo quando a maré sobe, né, um relato que a gente teve de uma comunidade carente que tem ali na Conceiçãozinha, né? Quando a maré sobe, existem mães que perdem os seus filhos porque a maré carrega o bebê que estava às vezes num berço e a mãe perde o filho ali para as águas. Então, ter esse monitoramento, não só do resíduo, mas de situações de aumento de maré, essas questões são fundamentais. E eu vou te dizer uma coisa, você disse em 400 mil, quando você olha o montante, por exemplo, um terminal, foi acho que a última multa que eu dei antes de sair do IBAMA, por descarte de água de resíduos, ele recebeu uma multa de 20 milhões. Então, qual é o terminal que não quer, por 400 mil reais, claro, saber Ana, que está resolvendo? Eu quero emendar isso que você está falando, até para mexer um pouco com a política da nossa região. Por que não pegar, por exemplo, essas multas e converter em projetos como esse, que a gente acabou de falar aqui, né? Um desafio, colocar esse dinheiro, que muitas vezes a gente não vê onde ele vai parar, outra bandeira minha, que é justamente no Porto Cidade, a gente trazer tudo o que acontece, que fique na nossa região e seja repassada para o município. E pegando um pouquinho anteriormente, nós temos que ver que a própria autoridade portuária, ela é referência no Brasil nos portos. Tanto é que eles têm um grupo que eles se conversam. Então, tudo que acontece no Porto de Santos é repassado para os outros portos no Brasil. Então, existe esse elo. Então, quando alguma coisa dá certo, é óbvio que vai ser multiplicador. Isso aí é fato. Bom, a gente está chegando no final e já estamos a 5 minutos de encerrar o nosso programa, então eu quero usar esses últimos minutos para que vocês possam fazer as considerações finais, né, Renato? Então, se você quiser usar esse espaço não só para convidar, mas para mandar algum recado para essa comunidade acadêmica, para os jovens estudantes que estão querendo ingressar nesse mundo aí dos hackathons, das startups, fique à vontade. Bem, o recado que eu quero deixar, primeiramente, é que para que o jovem acredite, né, no potencial, que eles têm muito potencial. Muitas vezes esse potencial fica perdido por uma questão de orientação. O jovem precisa de orientação, ele precisa de alguém que vai direcionar a capacidade técnica e intelectual que ele tem para transformar ideias em projetos e projetos em soluções. Então, isso é um ponto fundamental. E soluções em negócios, né? E soluções em negócios, tá? Porque, assim, a nossa região, ela é muito carente de projetos, né? De bons projetos. Tem muitos projetos bons, mas que ficam engavetados por algum motivo. Então, é fundamental que as universidades, elas realmente, vou plagiar agora o teu programa, tá? Que as universidades tomem o protagonismo, né, da nossa cidade, que os jovens tenham esse olhar de pertencimento à cidade e a essas ações que também afetam as suas famílias, afetam o jovem de maneira em geral, porque um problema ambiental ele não afeta uma pessoa só, ele afeta toda uma comunidade e seu entorno. Então é fundamental que a gente busque cada vez mais ter esse olhar, né, Renan? O Renan que está iniciando uma jornada junto aí com o Data Overseas, que ele convide também seus colegas de sua idade, mostre a realidade do problema, para que a gente, como a própria Ana disse, né, formem equipes, porque ninguém faz nada sozinho. E pensando nisso que eu gostaria de deixar o meu agradecimento aqui a todos os mentores que trabalharam lá no Hackathon, né, todos os mentores do ESG Challenger, que foi
o hackathon lá dos portos, e a todas as empresas que acreditaram no projeto, a todos aqueles que participaram do projeto e estão apoiando até hoje. Então fica aqui o nosso muito obrigado aí do Data Overseas. Bacana. O que o Renato falou agora sobre o protagonismo das universidades é fundamental para que a região tenha protagonismo, né? Então, se relacionando com o Porto, se relacionando com as grandes empresas, os grandes players regionais. Então, Renan, nosso desejo de boa sorte nesse teu projeto, que isso possa realmente de projetos se transformar numa solução e da solução num negócio, e esse negócio possa ecoar na nossa cadeia produtiva. Os minutos para você poder também se despedir, fica à vontade. Eu agradeço, e sobre a questão dos jovens de entrarem com as suas ideias e levar para algum lugar que aceite essas ideias e tornem elas reais, eu acho que, mesmo que a ideia você ache que não seja boa, eu acho que se você tem pessoas do seu lado que transforma essa ideia, uma ideia muito boa, é o melhor possível. Então, pegue um pouquinho da ideia pequenininha ali, junte com outras pessoas e desenvolva ela. Vá atrás, pegue experiência, trabalhe em cima dela e participe de todos os hackathons que tiver na cidade, porque é muito bom. Ana? Lembra de mim, cidadão? Estou de volta, estou por você. E se Deus me der a sorte, eu vou estar mais junto de você do que nunca. E meio ambiente é saúde, meio ambiente hoje é tudo. E nós temos aí 1000 problemas que estão vindo, como a própria mudança climática, e nós temos que adaptar, preservar e, claro, cuidar do que é nosso e que nós amamos, que é a nossa cidade. É isso aí, Ana, que veio a caráter hoje aí na bandeira partidária, que a Ana está entrando na disputa para a Câmara Municipal de Santos. A gente deseja que ela tenha muito boa sorte, porque é um quadro muito qualificado e certamente vai nos orgulhar representando o nosso grupo no Legislativo Santista. Bom, vamos nos despedir do programa de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam o Protagonismo Regional em Debate, agradecer os nossos convidados, a Ana Angélica Labarce, arquiteta, é a nossa comentarista desses painéis. Ana, muito obrigado. Ao nosso comentarista e hoje co-entrevistado, o professor Renato Márcio dos Santos, professor da FATEC, consultor em logística, e ao nosso convidado especial, o Renan Martins dos Santos também, né, Renan? Ele que é aluno de Ciências e Dados da FATEC Baixa da Santista, empresário da startup em tecnologia Data Overseas. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, comente, manda para os seus amigos. Você sabe que no Protagonismo Regional é assim. Aqui, o governo é você. Até a próxima semana.